estudar um pouco mais a respeito das coisas de Deus. Quero saudar os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que Deus possa abençoar-nos em nome de Jesus, que seja um momento proveitoso na presença do Senhor. Nós estaremos dando continuidade ao estudo nessa escola bíblica dominical. Nós temos enfatizado tópicos fundamentais para a fé cristã, para o discipulado cristão. Nós estudamos no domingo anterior, nós estudamos a respeito da palavra de Deus, a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Se você ainda não tem esse arquivo, perdeu essa aula, né? Então você pode ir nas redes sociais e baixar lá Conhecendo a Bíblia. Hoje nós estaremos estudando a respeito de Deus. Quem é Deus? O conhecimento a respeito de Deus é o que nós estaremos vendo hoje. Será a matéria, o assunto que estaremos estudando em nome de Jesus, falando a respeito de quem é Deus. Então nós estaremos passando aí, na verdade, esse estudo a respeito de quem é Deus. Nós estaremos disponibilizando esse arquivo para que você possa ir guardando e colecionando esse estudo. No próximo domingo nós estaremos estudando quem é Jesus e depois quem é o Espírito Santo. Nós estaremos fazendo esses estudos que são o básico do discipulado, para que nós possamos realmente saber, como diz o apóstolo Pedro, sabermos da razão da esperança que há em nós. Nós possamos ter realmente o conhecimento a respeito de quem é Deus. Amém? Bem, primeiro de tudo, é preciso entender que esse estudo que nós estamos fazendo, ele faz parte de uma disciplina, de uma ciência chamada teologia sistemática, que é justamente o estudo sistematizado das Escrituras. Então, o que é que a Bíblia diz sobre determinado assunto? Então, o que é que a Bíblia diz a respeito dela mesma? É a doutrina das Escrituras. O que é que a Bíblia diz a respeito de Deus? A doutrina de Deus. O que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Então, cada assunto que nós vamos ver é o que é que a Bíblia diz a respeito. Então, hoje, quando nós estudamos essa teologia sistemática, esse estudo sistematizado das Escrituras, nós podemos primeiro destacar que existe dentro desse estudo a chamada teologia ou teodiceia, que é o estudo da pessoa de Deus. A primeira item que precisamos destacar, né? Mas para isso nós temos alguns pressupostos para basear esse nosso estudo. Em primeiro lugar, nós vemos o conceito de teísmo. Teísmo é crer na existência de um Deus pessoal, único e transcendental, mas que se revela para o homem de maneira imanente. Então há dois conceitos aí, de transcendência e de imanência. Então o que é isso? A imanência e a transcendência de Deus tem a ver, estão relacionadas a como Deus se relaciona com a sua criação. Então algumas pessoas dizem que Deus criou todas as coisas, mas Ele está muito ocupado, Deus tem muita coisa para fazer, Ele está longe, né? Então algumas pessoas têm esse conceito de um Deus transcendente, mas nós podemos afirmar que Deus não somente criou as coisas, mas Ele continua cuidando, sustentando e protegendo a criação. Ou seja, Ele é um Deus imanente, Ele está presente na criação. Ele é transcendente porque Ele abrange toda a criação, mas Ele é um Deus imanente, Ele está presente, Ele se incomoda com nossos pequenos problemas, com a nossa dificuldade. Então Deus é tão poderoso que Ele pode criar do universo e tem poder suficiente para se incomodar com as pequenas coisas, para cuidar da criação, para acompanhar os mínimos detalhes da nossa vida. Amém? Então Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que criou todas as coisas e está presente, sustenta, acompanha, se preocupa, ama a sua criação. Tá certo? Então são pressupostos desse estudo a respeito de quem é Deus. E também um outro pressuposto é que o conceito de trinitarianismo, que é justamente crer na existência de um Deus único que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar sobre Trindade ao final desse estudo, mas é preciso partir desses pressupostos para que nós possamos entender quem é Deus. E é interessante, quando eu quero conhecer alguém, se eu quiser conhecer mais a respeito da irmã, por exemplo,
Para que eu possa conhecer, eu preciso me aproximar de você. Eu preciso ouvir o que você fala e também constatar se o que você fala condiz com a realidade. Então eu tenho que me aproximar, ouvir a sua voz e ver o que você faz, né? Então, da mesma forma, a palavra de Deus. Deus se manifesta na sua palavra. Para que eu possa me aproximar de Deus, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso conhecer o que o Senhor fala e eu preciso saber o que Ele fez e o que Ele faz. Então Deus está revelado, Deus se manifesta, se revela nas Escrituras. Para que eu possa conhecer quem é Deus, eu preciso me achegar a Ele, eu preciso ouvir a sua voz e preciso conhecer o que Ele fez e o que Ele faz. Amém, querido? É esse conhecimento que está revelado e está manifesto na palavra de Deus. Esse conceito de quem é Deus é muito difícil conceituar Deus, porque Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que realmente a nossa mente limitada é algo que é difícil conceituar Deus. Mas Deus, Ele se mostra, Ele se revela nas Escrituras, Ele se revela nas Escrituras. Então o que nós conhecemos de Deus, nós abstraímos do que Ele se revela nas Escrituras, o que Ele se mostra. E a palavra de Deus, ela nos mostra Deus se manifestando através de figuras de linguagens. Por exemplo, Ele diz que Ele é Espírito, e Deus é luz, e Deus é amor, e Deus é fogo consumidor. Então Deus vai se mostrando, a palavra de Deus vai nos mostrando nuances, facetas de Deus, e nós vamos construindo essa identidade de Deus, buscando conhecer essa identidade de Deus. Pode passar. E Deus se mostra, Ele se revela, uma das formas dele se revelar se dá através do seu nome. O nome na palavra de Deus, ela evidencia a pessoa. Conhecer o nome de alguém na Bíblia fala a respeito de conhecer aquela pessoa, né? Então o nome nas Escrituras tem um papel fundamental para saber quem é a pessoa, conhecer o seu nome. E Deus, Ele mostra a sua identidade, Ele revela os seus atributos através dos seus nomes, quando Ele se apresenta nas Escrituras. É interessante quando nós buscamos entender o significado de saber o nome de Deus, saber identificar os atributos e a identidade de Deus através do seu nome, são coisas fundamentais e nós podemos aplicar isso na nossa vida. Alguém pode perguntar, para que eu quero saber o nome de Deus, né? Ele está se mostrando, Ele está se revelando quem Ele é, quando Ele fala a respeito do seu nome, se apresenta com vários nomes. E nós podemos aplicar isso, nós temos conversado aqui na igreja a respeito da necessidade de respaldar a nossa oração através das Escrituras, não é? Toda vez que eu oro, eu devo mencionar as promessas de Deus, eu devo citar o que o Senhor revela na sua palavra. Então isso me dá respaldo na hora que eu estiver orando. Então mencionar as Escrituras é algo que respalda a minha oração. Então quando Deus se mostra dizendo que Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor, então eu posso e devo, no momento da minha oração, que eu estiver orando, falando a respeito de provisão, necessidade de provisão, de recursos, eu devo e posso dizer, Senhor, a tua palavra me diz que tu és Jeová Jireh, o Deus provedor. Quando eu vou orar para alguém, com relação a alguém que esteja enfermo, a palavra de Deus nos diz que Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Então eu reivindico esse atributo, essa faceta, que Ele diz que Ele é Jeová Rafá. Então eu digo, Senhor, a tua palavra me diz que tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, de posse dessa palavra, então é por isso que eu preciso reivindicar o que Deus se mostra. Ele está dizendo quem Ele é, Ele está mostrando traços da sua personalidade, Ele está se revelando. Então conhecer Deus, uma das maneiras de conhecer Deus é como Ele se apresenta com relação ao seu nome. Quando Ele diz o seu nome, Ele está dizendo, olha, eu sou um Deus que age, sou eu um Deus que atuo na cura, porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura, eu atuo na paz, eu sou o Deus da paz, eu sou Jeová Shalom, entendeu?
Então é por isso que é importante eu conhecer os nomes de Deus, o significado dos nomes de Deus, para que eu possa reivindicar, para que eu possa conhecer Deus. Ele se apresenta como sendo o Deus das batalhas, o Senhor dos exércitos. Então ele que peleja nossas batalhas. Daí a importância de conhecer quem é Deus, na medida que ele se mostra, que ele se revela. E a palavra de Deus nos fala no primeiro nome, o nome que mais aparece na Bíblia. Ele se apresenta como Elohim, que significa Deus forte e poderoso. Então é o primeiro nome que aparece na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ocorre mais de 2000 vezes esse texto da palavra do Senhor, quando Deus se apresenta como um Elohim, né? E o segundo nome é Yahvé, que significa o Senhor é Deus, o Deus da graça, o Deus da aliança. E esse é o segundo nome que mais aparece na Bíblia. Na verdade, esse é o primeiro, é o nome que aparece mais vezes na Bíblia, né? Ele aparece 6.519 vezes. E esse era o nome mais sagrado para os judeus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Nesse texto, o nome Yahvé. Na verdade, esse Yahvé, ele a expressão, é o nome mais utilizado pelos judeus, mas originariamente não era Yahvé, né? Era o tetragrama YHWH, em que os judeus eles nem ousavam pronunciar esse nome YHWH. Por isso que eles muitas vezes chamavam Adonai, muitas vezes eles chamavam outros nomes, porque esse nome, com o risco, eles não queriam se arriscar em falar o nome de Deus em vão, então eles não pronunciavam esse nome. Depois que esse tetragrama, que somente eram essas consoantes YHWH, é que foram acrescentados os sinais maçoréticos, as vogais, e esse YHWH, ele se tornou Yahvé, e depois foi transliterado para se tornar o Jeová, né? O Jeová, para o português, ele vem do YHWH, que se tornou Yahvé, e aí se transliterou para Jeová. Tá certo? Então esse é um dos nomes de Deus. E esse nome de Deus, Yahvé, que é o mais utilizado, na verdade, ele também se mostra na Bíblia, ele aparece na Bíblia com combinações. Esse Yahvé, ou depois Jeová, ele aparece. Por exemplo, Deus se apresenta como Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. E está lá no vinha contra Israel, e toda vez que ele levantava o braço, Israel prevalecia, né? Então, os inimigos, quando Israel prevaleceu, lá em Êxodo 17:15, Moisés edificou um altar a Deus, o qual chamou o Senhor é a minha bandeira. Porque os inimigos tinham seus estandartes, eles tinham seus símbolos dos deuses que eles pelejavam, e Moisés, ele deixa claro para Israel e para todos que Jeová, ele não precisava de estandarte, ele não precisava de bandeira, nem de símbolo, nem de sinais, nem de ícones. Eles tinham o próprio Jeová, era a bandeira, né? Então Jeová é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, está lá em Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então lá está em Êxodo 15, 26. E a Bíblia diz: e disse: se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, que te cura, né? Então é Deus se mostrando: se você for obediente, Israel, se você obedecer, eu não vou botar nenhuma doença, você não vai ficar doente, porque eu sou o Deus que te cura, que te sara. Então é Deus mostrando aquele que tem poder para curar enfermidades,
para livrar das doenças, né? Então eu posso ver Deus se mostrando, se apresentando dessa maneira. O próximo é Jeová chamar, o Senhor ali, Ezequiel capítulo 48, versículo 35, a Bíblia diz, 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali. Algumas versões dizem, o Senhor está aqui, né? Fala da presença de Deus. Jeová será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará o Senhor, justiça nossa. Então entenda que entender o nome de Deus, Deus se apresentando, Deus se mostrando, Deus é o Deus que faz justiça, né? Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que está presente, está aqui na nossa vida, Ele está se mostrando, Ele está se revelando para Israel e para nós também, para que nós possamos entender quem Ele é. Jeová Mekodishmen, o Senhor que santifica, Êxodo 31, 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Né? Então, são vários textos que aí na tradução, aparece já a tradução, mas em vários textos não está traduzido assim, né? Então eu preciso entender que Deus se apresenta com vários nomes. Olha, Jeová Jireh, o Senhor provedor, né? Em Gênesis 22, 14, chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Isso foi quando Abraão foi oferecer o seu filho, né? E onde é que está a oferta? Deus proverá. Ele é o Deus que provém, é o Deus que no momento da necessidade, no momento da angústia, Ele vai prover, é Ele que supre as nossas necessidades. Ele se apresenta como esse Deus provedor. Ele se apresenta como o Senhor da paz. O Senhor é a nossa paz, Jeová Shalom. Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. E até o dia de hoje está em Ofra dos Asbiesritas. Então aí foi quando Gideão fez prova de Deus e Deus confirmou que ele realmente prevaleceria. Ele disse que o Senhor é que proporciona a paz, é que dá confiança, é que garante a vitória, é o Senhor da paz. O próximo nome que Deus se apresenta é Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 1:3. A Bíblia diz, subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Esse homem era Eucana, que subia, era casado com Ana, e aí eles foram pais de Samuel, e eles adoraram. Então, o Senhor, ele sacrificava ao Senhor dos Exércitos, né? Aquele que peleja, aquele que guerreia. Então, são nomes de Deus. Então, entender os nomes de Deus, e é algo fundamental para entender quem é Deus, e que nós podemos reivindicar essas características da identidade de Deus, né? É por isso que é importante conhecer quem é Deus. Deus, eu posso entender que Ele se manifesta dessa maneira. Tem outros nomes que eram usados também com o intuito de não repetir ou de não pronunciar o nome de Deus, que é o tetagrama, YHWH. Eles falavam também, por exemplo, o Adonai, que significa Senhor, apresenta Deus como dono, como controlador, e aparece pela primeira vez em Gênesis 2. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa. Ela fala, Senhor Deus, Adonai, Senhor. Ele usa essa expressão de Deus como aquele que pode resolver a sua situação. O Senhor é que pode cumprir com a sua promessa, né? E também é usado o El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, que aparece pela primeira vez em Gênesis 17:1, em que diz, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o El Shaddai a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então é Deus se mostrando como El Shaddai, Todo-Poderoso, tem todo o poder, né? Então são facetas
são características, Deus se apresentando para aqueles que querem saber quem é Deus. Você vai buscando esse conhecimento, você vai construindo na medida que você vai aprendendo, porque Deus é tão grande que é impossível você entender totalmente. Mas na medida que eu vou aprendendo a sua palavra, eu vou estudando, eu vou conhecendo mais a respeito de Deus, eu vou buscando saber quem é Deus, e eu vou tendo convicção, dizendo, eu sei que o meu Deus é o Deus que proporciona a paz. Eu sei que Deus, meu Deus, é o Deus que provém as necessidades, porque Ele mesmo diz que Ele é o Jeová Jireh, né? Então eu posso me utilizar, me apropriar das promessas de Deus na minha oração, no momento em que estou clamando, na minha vida, quando eu estiver passando por uma luta, eu sei, quem está do meu lado é Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, amém? Então é assim que eu me aproprio, é assim que eu trago para a minha vida os nomes de Deus, é assim que eu posso caminhar nesse processo de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, na medida que eu vou estudando, que eu vou buscando conhecimento. Pode ir. Bem, esse El Shaddai, esse termo El pode ser usado combinado com outros nomes, também aparece combinados. Por exemplo, El Elyon, Deus Altíssimo, está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon, né? O El Roi, o poderoso que vê, Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei, eu também para aquele que me vê. Então, justamente aí, é o Deus que vê todas as coisas, né? É a mãe de Samuel, não, a mãe de Ismael, né? Quando ela foge, a concubina, quando ela foge. Então, Deus é o Deus que me vê, Deus é o Deus que vê todas as coisas. Então, eu posso ir montando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu vou aprendendo, Deus se apresentando e vendo, olha como é Deus. Eu vou montando essa imagem, eu vou me aprofundando no conhecimento de Deus à medida que eu vou vendo o que Ele revela, o que Ele mostra nas Escrituras. E eu vou compondo, eu vou construindo essa identidade de Deus. Ele é o El Olam, o poderoso, eterno, Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Então, são vários textos que nos mostram que, quando nós vamos para o original, está falando, eu sou o El Olam, né? Pode ir. Bem, no Novo Testamento, nós vemos os nomes de Deus, que significa Deus, usado para expressar a divindade de Deus. E esse Deus equivale ao Elohim no Velho Testamento. Filipenses 4,19, a Bíblia diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Theos, né? Daí vem teologia, estudo de Deus. Theo significa Deus. Kurios, que significa Senhor, equivale a Yahvé e Adonai no Velho Testamento. Então esse termo Kurios designa a Deus como poderoso, dono, aquele que tem todo o poder e autoridade. No Novo Testamento, quando nós vemos várias vezes esse termo, Jesus sendo chamado de Kurios, né? O todo-poderoso, e aí tem a ver com a Trindade, lá na frente nós vamos ver, Atos 2,36, sabia, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o fez Kurios, né? O Deus Todo-Poderoso. Então são conhecimentos, são nomes em que Deus... Então, como eu faço para conhecer a Deus? Conhecendo os seus nomes. Os nomes que Ele apresenta. Ele diz, eu sou o que sou. Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, mas Ele se apresenta também conforme esse que estavam acontecendo. Ele foi mostrando, olha, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que traz a paz, eu sou o Deus que peleja as batalhas, eu sou. Então, esse conhecimento de Deus, a revelação de Deus é algo fundamental para eu saber quem é Deus. Mas a outra maneira também de conhecer quem é Deus é estudando os seus atributos.
em que ele se manifesta nas Escrituras, e atributo é uma propriedade intrínseca ao seu jeito, pela qual alguém pode ser distinguido ou identificado. Então, o atributo é algo peculiar, né? Então, a própria Bíblia nos fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes ou os atributos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro fala que a igreja, o povo de Deus, eles são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que sejam aqueles que revelam, que manifestam, que anunciam esses atributos, as virtudes de Deus. É função da igreja divulgar. Mas eu tenho que conhecer esses atributos. A própria Bíblia diz que o povo se perde porque lhes falta conhecimento. Então o povo serve a Deus, mas quando o ímpio pergunta, mas quem é esse Deus? Às vezes não sabe o que dizer, né? Então esse conhecimento de Deus é fundamental para que a igreja possa dar razão da esperança que há em nós, para que a igreja possa divulgar, anunciar os atributos, é função da igreja. Então a igreja precisa, imperioso, é fundamental que o povo de Deus conheça quem é o Deus que ele serve, para que ele possa anunciar. Como é que pode anunciar uma coisa que ele não sabe? Sim ou não? Então Deus se manifesta, Ele se revela através dos nomes, dos seus nomes, mas Ele também se revela através dos atributos. E esses atributos, essas virtudes contidas na palavra de Deus, elas se dividem em dois tipos de atributos. Os primeiros são aqueles chamados atributos incomunicáveis, que são virtudes, são atributos exclusivos de Deus, que ninguém possui, são peculiares a Deus. Ele não passa para o ser humano, são coisas exclusivas dele. E a primeira coisa é que Deus é autoexistente, Ele existe por si mesmo, Ele não precisa de nós, nem do restante da criação. Deus existe independente de nós, Deus existe, independente daquilo que Ele criou. Ele é por si mesmo. Lá em João capítulo 5, versículo 26, a Bíblia diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso recurso, Deus não precisa da criação. Deus existe por si mesmo, é a autoexistência de Deus. Também o segundo atributo peculiar a Deus é a imutabilidade. Deus é imutável em seu ser, nos seus planos, nas suas promessas. Deus, as promessas de Deus se cumprem, os planos de Deus se cumprem. Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, os planos de Deus, eles são perfeitos e constantes. Então, eu preciso entender dessa característica própria de Deus, que é um Deus imutável. A virtude de Deus é a infinitude. Ele está livre de todas as limitações. Deus alcança, essa infinitude alcança várias facetas, principalmente uma delas alcança a perfeição do seu ser, né? E esse Deus perfeito, ele se mostra perfeito, ele demanda de nós que nós tenhamos essa perfeição como alvo. Mateus 5,48, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Deus é perfeito, nós nunca seremos perfeitos, né? Enquanto estivermos na terra, nós vamos cometendo falhas, mas Ele coloca essa perfeição como um alvo a ser alcançado. Mas só Deus é perfeito, só Jesus não pecou, mas esse atributo de Deus que pertence só a Deus, Ele coloca como um referencial, como um alvo. Também o próximo
item dessa infinitude de Deus está na eternidade. Salmos capítulo 90, versículo 2, a Bíblia diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu é Deus. Então Deus não existe, não teve início e nem terá fim. Deus é eterno. Nós somos criaturas, nós fomos criados. Deus é eterno, Ele sempre existiu. Então é característica, é um atributo, é uma virtude própria de Deus. Pode passar. Além disso, dentro desses atributos não comunicáveis, né, de Deus, está a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então é característica, é atributo, é virtude só de Deus. Só Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Só Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Marcos 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas são possíveis. Está falando a respeito da salvação, né? Não há impossíveis para Deus. Deus é todo poderoso. No Velho Testamento ele já se apresenta como El Shaddai, todo poderoso. Então isso é uma virtude, uma característica de Deus. Só Deus tem todo o poder. Também a outra virtude que é peculiar, exclusiva de Deus, só Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. É um Deus imanente, é um Deus transcendente. Ele tem poder para estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus faz isso, só Deus tem essa virtude. Jeremias 23 diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então não há para onde se esconder de Deus, é impossível. Deus está presente em todos os lugares. Então são atributos, são virtudes do Deus que nós servimos e que o servo do Senhor precisa entender essas características peculiares de Deus. Então você vai entendendo quem é Deus, você vai buscando conhecer, porque você nunca vai conhecer totalmente, mas Ele vai se revelando. Quanto mais você vai conhecendo, Ele vai se revelando e você vai... Não, eu tenho certeza que o meu Deus que sabe todas as coisas, o meu Deus que pode todas as coisas, o meu Deus que está aqui, está em todos os lugares. Então isso vai fortalecendo, isso vai sedimentando a nossa fé. Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus eu tenho, mais fé eu terei. Porque eu conheço a Deus. Não, eu conheço meu Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo. Porque Ele mesmo diz que Ele é assim, né? Então isso fortalece, fortifica a minha fé, consolida as minhas atitudes diante do Senhor, a minha confiança diante de que Deus vai estar presente, pelejando as minhas batalhas. Agora também existem os atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus compartilha, Ele comunica aos homens. A Bíblia chega a dizer lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E essa imagem e semelhança de Deus, ela não faz referência, ela não tem a ver com a forma física, porque Deus é Espírito, né? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus em relação à nossa questão da aparência. Nós somos a imagem e semelhança de Deus no que se refere aos atributos que nós recebemos da parte de Deus. Então, algumas virtudes Deus comunicou ao ser humano e fez com que ele fosse a imagem e semelhança de Deus no que se refere aos atributos comunicáveis. Diferente dos animais, somente os homens receberam esses atributos. Deus comunicou, Deus partilhou essas virtudes que são próprias dele. E
Uma dessas virtudes é a vida. A primeira, a virtude é Deus é um Deus vivo. Ele pensa, ele sente, ele age, sua vida é infinita, ele jamais morrerá. Então ele partilhou esse Deus é um Deus vivo, presente, é um Deus que tem vida, e assim como Deus também, nós estaremos com Ele na eternidade, essa condição de viver eternamente. Em Jeremias 10:10 a Bíblia diz: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então Deus, a vida é uma característica de Deus, compartilhou de ser um Deus presente, um Deus vivo. Então Deus, ele está vivo e está contemplando, ele está atuando, interagindo, se incomodando com a criação. Ele partilhou esse atributo dele. Segundo, aí é interessante, ele não é uma energia cósmica, mas uma personalidade racional, moral e efetiva que se relaciona com o homem. Algumas pessoas pensam em Deus como uma efetiva. Não, Deus é um Deus vivo, presente, ele é uma persona, é uma personalidade. Deus tem uma identidade, Deus tem um atributo, ele é uma pessoa que se incomoda conosco. Ele não é algo subjetivo, algo que não é entendível. É preciso entender, Deus está se apresentando, que ele não é uma energia cósmica, como as pessoas dizem. Gênesis 3:8, a Bíblia diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O texto aí nos fala, Adão e Eva, ele nos sugere que Deus na criação, Deus vinha na virada do dia interagir com Adão. Deus é um Deus que interage, quer interagir cada vez mais com o ser humano. Deus fez o homem para lavrar a criação, Deus fez o homem para se relacionar com ele. Ele colocou atributos no homem para que ele pudesse se identificar, se relacionar. É um Deus que colocou o homem como representante dele na criação. Deus fez isso, mas o pecado, por causa do pecado, o homem se distanciou de Deus. Então, aquela imagem e semelhança, por causa do pecado, ficou maculada, ficou suja. Existem pessoas que, por causa do pecado, não manifestam nada dos atributos de Deus. Então, o pecado fez isso. Então, esses atributos de Deus, outro atributo de Deus, que é a personalidade, Deus é um Deus pessoal, isso pode ser estudado, analisado em algumas características, como a volição, a capacidade de tomar decisões diferente dos animais, que eles não têm a capacidade da volição. O animal, ele tem o instinto, ele não tem a opção de dizer que não quer. Um passarinho não pode dizer: eu não estou afim de cantar hoje, não estou afim. É o instinto dele cantar. O ser humano não, ele tem o livre-arbítrio, a volição. Deus deu ao homem essa característica que é dele. Então o ser humano tem essa capacidade do querer, de escolher, de fazer escolhas. Isaías 46:10, que anuncia desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus tem livre-arbítrio, a vontade, e ele participou, ele comunicou ao homem, ele partilhou com o homem essa condição de escolher, de fazer uso da volição, a capacidade de fazer escolhas. É um atributo que Deus comunicou com o homem. Também o intelecto, o poder de pensar, de discernir, da racionalidade, que a criação não tem, mas o homem tem. O homem é a coroa da criação, Então Deus partilha com o homem essa capacidade de pensar. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Deus é um Deus que pensa, e partilhou essa virtude com o homem, a capacidade de pensar, de raciocinar. O raciocínio nos distingue da criação.
O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus no que se refere à capacidade de pensar, de raciocinar, capacidade de tomar decisões. Então Deus partilhou com o homem esse atributo que é peculiar a ele. A emoção ou a sensibilidade, 1 Reis capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor Deus se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus e aparecer. Fala um Deus que tem emoções, sentimentos. Deus se indignou com Salomão. A ira, Deus se ira, né? Deus mostra sentimentos, e esses sentimentos ele partilha com o ser humano. O ser humano, como um representante dele na criação, também tem sentimentos. Tem o mesmo atributo de Deus. Deus partilha com ele essa capacidade. A espiritualidade, Deus é Espírito, João 4,24. Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adorem Espírito e verdade. O ser humano não é somente matéria, mas ele também tem corpo, alma, espírito, a conotação espiritual do ser humano. Deus partilha essa virtude, essa faceta espiritual do ser humano. E muitas vezes algumas pessoas veem a vida somente com o que nós vemos, essa questão material, física, mas o ser humano ele tem a espiritualidade do ser humano, e trabalhar essa espiritualidade é fundamental. Outro atributo está relacionado à intelectualidade, o conhecimento, a sabedoria, a veracidade, também pode ser a fidelidade de Deus, são perfeitos em sua natureza e alcance. Então Deus, ele partilha essa capacidade intelectual, essa possibilidade da busca de adquirir sabedoria, conhecimento. 1 Samuel 2,3: não multipliqueis palavra de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Deus é o Deus da sabedoria, do conhecimento, e ele partilha com o homem. E eu preciso entender que saber isso, que nós recebemos de Deus, Deus partilhou com o homem, mas o pecado maculou essa imagem. A própria ciência diz que o ser humano não usa nem 10% da sua capacidade intelectual, por causa do pecado. O ser humano perdeu esses atributos, então essa imagem de Deus, que originariamente Deus partilhou com essa capacidade intelectual. Você imagina só, Adão, quando Deus fez todas as coisas, Deus deu a atribuição a Adão para colocar o nome de todos os animais. Você imagina quantos nomes você consegue falar se eu perguntar para você agora? Será que você saberia falar 100 nomes de animais? Você conseguiria dizer agora, se eu perguntar para você? Você diria, irmão? 100 nomes de animais? Conseguiria assim de cabeça? Talvez não. 50, assim na lata. Diga 50 nomes de animais. Talvez você se enrolasse. 20 nomes. Talvez você já se enrolasse. É ou não é? Tem gente que até 10 nomes já se enrolava. Deus diz para Adão: coloque o nome de todos os animais da face da terra. Imagina isso. Isso denota que Adão tinha uma capacidade intelectual muito superior a nós. O homem, na sua imagem e semelhança de Deus, a capacidade intelectual era muito superior. Mas o pecado vem, macula essa imagem. E o ser humano passa a não utilizar mais da sua capacidade intelectual, da sua espiritualidade, da sua condição de se relacionar com Deus, com o Criador. Ele perde essa imagem e semelhança de Deus e fica maculado, impedida. Mas na medida que, por intermédio de Jesus Cristo, o ser humano aceita Jesus Cristo, cada vez mais ele vai num processo de santificação, de glória em glória, ele vai indo-se dos seus pecados, ele vai se purificando, se santificando. Essa imagem ela vai sendo restituída, e ele volta novamente, paulatinamente, porque é um processo progressivo. Cada vez mais que ele vai se santificando, ele vai refletindo mais a imagem de Deus.
E aí ele tem a capacidade intelectual restabelecida. E ele começa, cada vez que você vai se aproximando de Deus, você vai tendo mais revelação de Deus, sabedoria do alto. E sabedoria do alto de Deus é sabedoria diferente de sabedoria terrena. Existem pessoas que não têm um conhecimento secular, mas são sábios. É ou não é? Uma sabedoria relacionada a Deus, revelação de Deus, sabedoria do alto. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus por intermédio de Jesus, porque só Ele é o caminho, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai através de mim. Então, cada vez que eu leio, procuro saber quem é Deus, cada vez que eu obedeço, que eu me santifico, que eu vou me distanciando do mundo, e no processo de purificação, de santificação, cada vez que eu vou, proporcionalmente, eu vou me assemelhando mais a Deus. Alguém já disse que quando você vê alguém que assassinou, ou alguém que é um bandido, um assassino, você olha para essa pessoa e diz assim, olha, não existe nada de Deus nessa pessoa. É um bicho. Não é? Aquela pessoa não manifesta nada de Deus. Ela está longe de Deus. Mas à medida que a pessoa vai se aproximando, eu sinto Deus nessa pessoa. Eu sinto Jesus nesse homem. Né? Nós começamos a evidenciar os atributos que são peculiares a Deus. Então é um processo. Eu devo olhar para essas virtudes e dizer, Deus colocou isso em mim, está aqui dentro, mas o pecado maculou. E cada vez que eu me santifico, eu vou ficando mais parecido com Jesus. Eu vou evidenciando, eu vou refletindo a imagem de Deus. É um processo. Olha outro atributo, os atributos chamados morais. A bondade de Deus. Marcos 10:18. E Jesus lhe disse, por que me chamais bom? Ninguém bom senão que é Deus. Então a bondade é um atributo de Deus, em que foi comunicado ao homem, e cada vez que ele se aproxima de Deus, ele vai manifestando a bondade. Ele vai manifestando a santidade. E o Senhor mostra, Ele é um Deus santo, e Ele coloca como um atributo esse processo de santificação. Deus demanda, 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E também a justiça, Salmo 119, versículo 37, justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Então eu preciso entender esse conhecimento a respeito de Deus. Ele se mostra Deus, é Deus se revelando e mostrando um referencial. A própria Bíblia nos fala que Jesus é a estatura do varão perfeito. Eu preciso me moldar em Jesus. Eu preciso me comparar com Jesus e entender que o Senhor nos demanda que nós sejamos mais próximos de Jesus, mais parecidos com Jesus. E que é possível, porque no original, o primeiro Adão, ele refletia a imagem de Deus. Deus foi feito, o Adão foi feito à imagem de Deus, ser humano, mas por causa do pecado. Né? Então o segundo Adão, ele, que é Jesus Cristo, ele vem dando essa possibilidade de nós nos aproximarmos dessa imagem, cada dia mais. O amor de Deus, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então cada vez que eu me santifico, eu vou manifestando amor. A pessoa começa a amar ao seu semelhante, e a pessoa diz, mas antigamente não era assim. O que está acontecendo? Eu não sei, cada vez mais que eu busco a Deus, eu sinto assim um amor tão grande, né? Então é algo sobrenatural. São os atributos comunicáveis de Deus que vão sendo refletidos. O pecado vai sendo limpo, é como se fosse assim um espelho que vai sendo lavado, e aí vai começar a refletir a imagem de Deus. Você entendeu? A capacidade de amar é algo proveniente de Deus. Deus é amor. E Deus comunica com o homem essa capacidade de amar. Mas para isso ele precisa se purificar, se santificar, para que ele possa evidenciar esse atributo. A misericórdia, ser depois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, Lucas 6,36. Então são atributos que Deus coloca em mim e eu preciso buscar, eu preciso correr atrás, vamos dizer assim, né? E a própria santidade, que
nós até falamos, mas é como é santo aquele que me chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então são demandas de Deus. Deus se apresenta assim e Ele diz, nós precisamos manifestar. Como eu faço para evidenciar esses atributos? E cada vez me santificando mais, cada vez mais buscando santidade de Deus, conhecendo Deus, buscando, Senhor, eu quero, Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar, de ser misericordioso. O que é misericórdia? É quando alguém merece um castigo, mas eu não castigo, eu ajo de misericórdia. Então Deus diz, seja misericordioso. Mas o Senhor, Senhor, para mim é difícil, olha, quando alguém erra perto de mim, eu não perdoo, eu sou implacável, né? Tem gente que diz, Deus ora, Senhor, tira isso de mim. E aí quando você cada vez vai buscando, é algo possível. Deus diz, seja misericordioso. Senhor, eu não quero mais ser assim como eu sou. Me transforma, me ajuda. Eu vou buscando e Deus vai promovendo essa transformação na pessoa. Quando a pessoa entende, não, se Deus está demandando de mim, e Ele é misericordioso, e Ele transmite essa misericórdia, Ele está demandando que eu busque, que eu seja assim. Entendeu? Então cada dia mais, quando eu busco, quando eu primeiro entendo, quando eu busco, quando eu me santifico, quando eu busco no Senhor, essa transformação vai acontecendo. O Senhor vai promovendo essa transformação. Tá certo? E para encerrar, o entendimento da Trindade, que é uma doutrina, que é um mistério na Bíblia, nós falamos sobre trinitarianismo, né? Trinitarianismo, que fala sobre essa doutrina da Trindade, que é um mistério na Bíblia, que é impossível de ser entendida e explicada pelo homem. Deus, o conhecimento de Deus é tão amplo que é difícil de entender, mas nós partimos da fé de pressupostos, né? Cremos que Deus é um só, que em substância e natureza Ele é único, indivisível e sem similar, mas que é também três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três em um, co-iguais, não separáveis, mas distintas em subsistência. Então Deus é o Pai, tem o Filho unigênito e tem o Espírito Santo, cada um com a sua função, cada um co-iguais, ou seja, todos têm a mesma essência. Quando Jesus fala lá em João 16, quando ele diz, olha, eu vou subir, mas eu vou mandar o Consolador, né? E essa expressão é alus paráclito, outro como eu, outro semelhante a mim, com as mesmas características que eu, né? Então, essa doutrina da Trindade é algo fundamental para que nós entendermos quem é Deus. E Deus, ao mesmo tempo, é um, é três em um, né? E todos três, eles têm a mesma essência. Deus, o Pai, Isaías 53, versículo 16, a Bíblia diz, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então a palavra de Deus nos mostra de Deus como sendo o Pai. E também Jesus, o Filho, em João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então o Filho distinto do Pai, mas ao mesmo tempo ele é Deus, né? E por fim o Espírito Santo, João 14,16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, esse texto que eu falei, o alus paráclito, o outro semelhante a mim, da mesma essência, o Espírito Santo de Deus. Tá certo, pessoal? Esse estudo, esse entendimento a respeito de quem é Deus, tem aplicação nas nossas vidas, é fundamental na medida em que eu leio a Bíblia, que eu estudo as Escrituras, que eu busco saber como Deus age em certas circunstâncias, e Ele se apresenta, eu sou o Deus que te sabe. Contexto. Então eu posso abstrair, eu posso entender que Deus é um Deus que age em circunstâncias semelhantes. Se Ele se apresentou assim, então se eu estou vivendo uma
circunstância semelhante de batalha, de cura, de provisão, de paz. Todos esses nomes de Deus são fundamentais para que eu possa reivindicar, para que eu possa, da mesma forma como, Senhor, a tua palavra me diz que tu és, né, o Todo-Poderoso, que tu és o Deus que peleja as minhas batalhas, tu és, então esse conhecimento de Deus e também os atributos de Deus que ele se apresenta como Senhor, eu posso reivindicar, eu posso também e devo buscar viver os atributos que ele me comunicou, que ele comunicou a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não na aparência, mas no que se refere aos atributos, no que se refere às virtudes que ele partilhou conosco. Nós não utilizamos esses atributos, essas virtudes por causa do pecado, de onde nós viemos, o ser humano, por causa do pecado, fica longe de Deus. Isaías 59:2, a Bíblia diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que não vos ouça. Então o pecado separa. Jesus Cristo, o ser humano pode novamente se reconciliar, pode novamente ter intimidade, se relacionar com Deus, e esses atributos que Deus colocou no homem, ele pode ser buscado e começa a ser evidenciado na medida que o ser humano vai se santificando, ele vai no processo de aperfeiçoamento, chamado processo de aperfeiçoamento dos santos, que está lá em Efésios capítulo 4. Você entendeu? Então é algo a ser buscado, é algo que eu preciso, todo dia eu preciso ler as Escrituras. Senhor, me mostra, te revela quem tu és. Quando eu leio as Escrituras e entendo que é Deus se mostrando o que Ele fala, o que Ele fez e o que Ele faz. É Deus se apresentando para nós. E eu preciso buscar conhecer Deus. Não, eu sei quem é o meu Deus. Olha que certeza, olha que convicção, olha que coisa maravilhosa quando alguém, diante de uma circunstância, diz: eu sei que Deus não vai me desamparar, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Quantos podem dizer isso? Essa certeza fala de fé, porque a fé, Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Fé é certeza. Fé é convicção. Quando você tem fé, não, eu sei, eu tenho certeza que Deus vai agir, porque Ele agiu no passado, Ele diz que Ele agiu e que Ele age no presente. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós vamos orar a Deus. Primeiro, agradecendo pela oportunidade, pelo privilégio de podermos conhecer mais a respeito dele, é Deus se apresentando. Ele é um Deus tão grande, é um Deus que tem tanta coisa, mas Ele tem cuidado, Ele tem um interesse de se fazer conhecer individualmente para cada um de nós. O desejo dele é que nós o conheçamos, que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós possamos realmente nos relacionar pessoalmente. Deus é um Deus relacional, Ele não é um Deus distante. Então essa intimidade é para aqueles que têm. Eu quero ter intimidade, eu quero te conhecer mais. Isso tem a ver com leitura da Bíblia, isso tem a ver com busca, pagar um preço. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e te agradecer por essa manhã, Senhor. Nós entendemos, como a tua palavra diz, que o povo se perde porque falta conhecimento. Nós entendemos, Senhor, muitas vezes nós deixamos de buscar te conhecer mais. Mas nós queremos te pedir nessa manhã, Senhor, que tu nos ajudes a colocar em prática essa palavra, esse conhecimento a respeito de quem tu és. Nós queremos poder colocar cada vez mais na nossa oração, no nosso dia a dia, na reação que temos diante das lutas, das dificuldades do nosso dia a dia, Senhor. Senhor, te peço que tu te reveles cada dia mais. Na medida em que nós lemos,
na medida em que nós te buscarmos, que tu possas te fazer mostrar, se apresentar, se revelares a nós, para que nós possamos te conhecer mais e mais, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque tu és um Deus todo-poderoso, mas tu te incomodas conosco, Senhor. Com nossos pequenos problemas, com o nosso dia a dia, tu amas a cada um de nós, porque tu és um Deus amoroso, Senhor. E nós queremos te agradecer. Pedimos em nome de Jesus que tu possa nos abençoar durante todo esse dia. Que seja um dia abençoado na tua presença. Que tu possas abençoar cada pessoa que está acompanhando esse momento de escola, de aprendizado. Que o Senhor possa nos direcionar cada dia mais, Senhor. Que logo mais nós possamos estar reunidos aqui para glorificar o teu nome, para te bendizer. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida aqui na Igreja Batista Missionária da Amazônia, Ananindeua, e você que nos acompanha através das redes sociais, você também poderá acessar aí a partir das 18 horas para acompanhar o culto. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão aí, para a paz do Senhor, em nome de Jesus.